Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cláudio Souza, estudando a Bíblia, Discipulando com a Bíblia. Hoje trazendo a nossa reflexão, a nossa rápida reflexão sobre a nossa 8ª lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical de adulto desse primeiro trimestre de 2023. O título é o Avivamento Espiritual no Mundo. Nós estamos lembrando nesse trimestre do avivamento espiritual, voltando a aqueles ensinamentos da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, quando todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O avivamento espiritual jamais deve faltar na vida do cristão. E o título da nossa lição, o avivamento espiritual no mundo. Vamos pegar como texto base, aqui nessa lição, texto base, o capítulo 37 de Ezequiel, quando Ezequiel tem aquela visão do vale de ossos secos, e também o capítulo 47, quando Ezequiel tem aquela visão ali do rio, partindo ali do umbral da porta, descendo ali, aquele ser, aquele anjo, chamando Ezequiel para descer, para mergulhar. E a água dá no tornozelo, dá nos joelhos, dá nos ombros, até o ponto em que Ezequiel não consegue passar andando, tem que ser a nado, Ou seja, o momento em que a pessoa não mais vive só, mas o Espírito de Deus conduz. O Espírito de Deus passa a conduzir a vida daquele servo fiel. Então, o nosso textual está em Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, que está escrito assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiros pela qual não se podia passar. A nossa verdade prática vai dizer que somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. Uma igreja avivada é uma igreja que busca os dons espirituais, é uma igreja que tem prazer na oração, tem prazer em ser cheio, em ser usado, em ser referência, em ser sal, em ser luz neste mundo, como vai dizer o Senhor Jesus Cristo, ali registrado ali no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 5, quando Jesus começa a proferir ali aquele sermão conhecido como o sermão da montanha ou sermão do monte. Lembrando, nosso texto bíblico em classe está em Ezequiel, capítulo 37, quando Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos, e também Ezequiel 47, onde ele tem aquela visão ali do rio saindo ali do templo e descendo e trazendo vida por onde aquelas águas passam, Por onde aquelas águas passaram. Nossa lição, os 3 tópicos é explicar o avivamento no tempo do profeta Ezequiel, identificar os grandes avivamentos no mundo e mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Uma vida de oração pode, obviamente, reaviver, transformar, renovar a nossa percepção, a nossa visão do que é ser cheio do Espírito de Deus. Uma vida de meditação na palavra pode reavivar a nossa caminhada. Uma vida de evangelização, de discipulado, traz avivamento na vida das pessoas. Uma vida de oração, de dedicação a Deus, traz vida, reaviva o agir de Deus na nossa vida, Uma vida ministerial pode reacender, ainda que possa parecer morto, sem vida, sem perspectiva, mas quando deixa Deus, confessa e deixa Deus agir na vida,
há uma transformação, né? Há uma mudança em nossas vidas, né? Não adianta. Sem a unção, sem um revestimento, sem um avivamento espiritual, é difícil uma igreja crescer. É difícil uma igreja crescer. O mandamento do Senhor, a ordenança, o ensinamento de Jesus, como está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunha, para testemunhar. Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém até que do alto, Jesus falando ali com os discípulos, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então é necessário ter esse revestimento de poder. Um avivamento só acontece quando descemos na presença do Senhor, em espírito e em verdade, né? Não é na superficialidade não, porque ninguém engana Deus, né? Então, o que Deus fez no tempo de Ezequiel, ainda pode fazer em nosso tempo. O Deus é o mesmo, Deus não mudou. O avivamento está aí, basta apenas buscarmos, nos humilharmos, né? Voltar-se para Deus, para o estudo da palavra de Deus. Nós estamos vendo ao longo desse trimestre os grandes avivamentos que aconteceram ao longo da história da Bíblia, né? Nós pegamos ali quando Josué chega ali e diz no final ali da sua história que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. E quando vai terminando ali o livro de Josué, iniciando ali o livro dos Juízes, vai dizer que toda aquela geração de Josué, aquele povo que viveu ali, que presenciou os grandes milagres que Deus realizara, o povo tinha uma vida de comunhão com Deus. Mas quando aquela geração morreu, aquela nova geração que nasceu não seguiu esses mesmos caminhos que aquela geração anterior havia seguido, ou seja, na presença de Deus, na comunhão com Deus. Seguiram outros caminhos. Nós entramos ali no livro dos Juízes, e quando lemos o livro dos Juízes, quando estudamos o livro de Juízes, nós percebemos o quão distante aquele povo, aquela nova geração estavam de Deus, né? E Deus sempre trazendo, levantando juízes. O povo voltava-se para Deus quando a opressão vinha, mas quando aquele juiz morria, o povo se afastava de Deus também. Nós pegamos ali com os reis de Israel, os reis de Judá, nós temos exemplo de reis piedosos, reis que temeram a Deus, reis que voltaram para si, para Deus, trouxeram o avivamento, trouxeram a leitura da palavra de Deus, expulsaram, quebraram, deram fim aos deuses estranhos e trouxeram o povo à adoração. Aí vinha-se um grande avivamento. Temos o rei Ezequias, o rei Josias, reis que trouxeram o avivamento, trouxeram a presença de Deus, se humilharam diante de Deus, voltaram à prática da leitura da Torá, né, ao estudo da palavra de Deus, e Deus trazia um avivamento no meio do seu povo, né? Então, quando nós temos ali no tempo também de Neemias e Esdras, depois que o povo voltou do cativeiro, quando o povo volta para Deus, há um grande avivamento, há um grande avivamento. No período interbíblico, nós vemos ali aproximadamente ali 400 anos sem Deus se manifestar. E quando Deus, a presença de Deus não é manifestada no meio do seu povo, a tendência é o povo se desviar, é o povo seguir outros caminhos, é o povo entrar pela idolatria, né? Mas o Espírito Santo de Deus está presente em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus quer derramar a sua unção no meio da sua igreja. Mas a sua igreja precisa desejar. A igreja precisa buscar. Precisa ter desejo de ser cheio, de ser revestido, de ter intimidade, de ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus.
Isso tem que brotar do nosso coração. Né? O Espírito Santo nunca vai nos invadir, nunca vai forçar. O Espírito Santo é educado. Nós precisamos convidá-lo para habitar em nossa vida, para guiar o nosso caminho, para guiar os nossos passos. Assim como aquela visão de Ezequiel do capítulo 47, quando Ezequiel chega num momento ali do rio em que ele não pode mais andar sozinho, não pode mais ir andando sobre as águas, ele precisa nadar. Ele perdeu o controle, ou seja, o Espírito Santo a partir dali passou a conduzir a vida daquele homem de Deus. E assim tem que ser com a Igreja de Cristo. Quando a Igreja de Cristo, Cristo é o centro, o Espírito Santo tem liberdade para operar, para trabalhar, uma transformação, um revestimento, batismo no Espírito Santo, revestimento de poder, milagres extraordinários acontecem e vidas, comunidades, nações são transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O nosso primeiro tópico tem como título Avivamento no tempo de Ezequiel, a calamidade e a restauração de Israel. Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e a apostasia de Israel. O povo vivia naquele desvio moral, naquele desvio social, daquele desvio espiritual, calamidade, injustiças, de todas as maneiras reinando na nação de Judá. A nação de Israel, também conhecida como Reino do Norte, já havia sido destruída, conquistada pelos assírios em ali aproximadamente 722, 721 a.C. O Reino do Sul, Judá, perdurou aí aproximadamente mais 150 anos aproximadamente, depois da destruição do Reino do Norte. Mas o povo, a nação de Judá, não aprendeu com o que aconteceu com o Reino do Norte. E nós citamos aí o exemplo de reis, como o rei Ezequias, o rei Josias, que instituiu um grande avivamento no meio do povo, trazendo o povo para adorar a Deus. Mas depois da morte do rei Ezequias, do rei Josias, seu filho seguiu outro caminho da idolatria, caminhos errados. Seu avô, o rei Manassés, havia feito coisas tão terríveis que nem aquelas nações que Deus havia desterrado da terra de Canaã fizeram. E o castigo estava estabelecido. O juízo viria sobre a nação de Judá, sobre o país de Judá. Deus usou a Babilônia, os caldeus, para trazer esse juízo. O povo foi levado para o cativeiro, a cidade foi destruída, os muros, o templo, o centro da adoração foi destruído, porque o povo se desviou dos caminhos do Senhor. E é nesse contexto que o profeta Ezequiel, que também foi levado cativo para a Babilônia, na segunda leva ali de judeus levados para a Babilônia, Ezequiel é chamado como atalaia de Deus ali junto a um ribeiro, ali na Babilônia, um rio Quebar, onde Ezequiel é levantado como atalaia, como profeta, e Deus levanta Ezequiel para profetizar, primeiro contra a nação, que o juízo estaria vindo sobre ela, e seria de repente. E depois da destruição, Deus usa o profeta Ezequiel também para trazer uma mensagem de restauração. Porque Deus sempre deixou um remanescente. Aqueles que nunca se dobraram aos Baalins, aos deuses estranhos. E Ezequiel, Deus usa Ezequiel, dá visões a Ezequiel, Deus leva Ezequiel a Jerusalém, mostra os pecados que eram cometidos ali pela elite religiosa, pelo povo,
pelos sacerdotes, pelos levitas, dentro do próprio templo. E Deus mostra o que acontecia, as abominações que aconteciam dentro do templo. Depois da destruição, Deus mostra a Ezequiel, leva Ezequiel até um vale de ossos secos, onde Ezequiel vê multidão de ossos sequíssimos. Deus manda o profeta profetizar, e aqueles ossos se juntam. Deus manda o profeta profetizar, o Espírito entra naqueles ossos e se torna alma vivente, simbolizando a nação de Israel. Bem como em Ezequiel 47, quando Ezequiel tem aquela visão do rio, saindo ali do umbral das portas, a porta ali do templo, e por onde aquelas águas daquele rio passam, traz vida, traz restauração, traz avivamento. Assim é o Espírito Santo. Ainda que esteja seco, sequíssimo, quando o Espírito de Deus chega, traz vida, traz vida. O caminho é voltar-se para Deus. E esse era o contexto quando Ezequiel tem esta visão registrada ali no seu livro, um livro que leva o seu nome, Ezequiel 37 e Ezequiel 47. Então, mesmo diante de tão grande calamidade espiritual que estava ali na nação de Judá, o Senhor teve misericórdia por o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Deus sempre deixou aqueles que nunca se dobraram, né? Mas, como está lá em Ezequiel 36, versículo 21, mas eu, diz Deus, pouparei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde fui. Deus é Deus que traz. O primeiro passo sempre foi de Deus. Foi Deus que o homem pecou, foi Deus que se dirigiu a Adão. Foi Deus que sacrificou aquele animal para vestir Adão e Eva ali do seu pecado. Adão e Eva foram tirados do paraíso por causa do pecado, mas Deus não abandonou o homem. Deus, ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa de que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a serpente e que traria de volta o homem a Deus. Deus chama Abraão, Deus conduz Abraão, Deus chama um povo através da nação de Abraão, e esse povo sempre se desviando e Deus sempre trazendo a correção, porque Deus corrige aqueles que Ele ama. E no seu tempo oportuno o Senhor Jesus Cristo veio, o povo que era para abraçar, rejeitou, mas a promessa está ainda aí. O tempo ainda é oportuno para voltar-se para Deus. É tempo de avivamento, é tempo de restauração, é tempo de busca por um avivamento espiritual. É tempo de fazer a diferença nesta geração. Deus nos chamou nesta geração, então é nesta geração que temos que fazer a diferença para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro passo sempre foi do Senhor, como ele diz, mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Porque Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa, né? Então o profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos sequíssimos. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre na visão. E profetizei como ele me deu ordem, diz Ezequiel. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Está lá em Ezequiel 37:10. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Então Deus mandou, ainda que a nação de Judá estivesse naquela situação de cativos em uma terra distante, estranha, mas Deus estava olhando por ele. O castigo foi necessário
para trazer correção. Depois que a nação de Judá foi para o cativeiro, nunca mais nós vemos na história do povo israelita o povo de Israel adorando imagens, adorando outros deuses. Deus tratou essa questão da idolatria no meio do povo de Israel. Foi necessário ser levado cativo para a terra distante. Foi necessário ser levado como prisioneiro para um lugar distante. Precisava disto? Nós precisamos passar por um processo? Não. É só voltar para Deus. É só nos humilhar diante do Senhor, reconhecer as nossas falhas, a nossa necessidade da presença do Espírito Santo. É necessário nascer de novo. Quando Jesus diz com Nicodemos, registrado ali no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, é necessário nascer de novo. É necessário voltar à base. É necessário nascer do Espírito Santo. Avivamento só acontece quando há um nascimento, quando há um revestimento, quando há uma transformação, um quebrantamento, quando há a volta a reconhecer que sem Deus nós não somos nada, ninguém. Então, a nação de Israel vivia esse estado de frieza, de desvio. Observe o livro de Abacuque, quando Abacuque pergunta a Deus até quando Deus toleraria aquele desvio, aquela maldade, aquela injustiça no meio do seu povo. Deus responde ao profeta que levantaria uma nação que traria juízo ao seu povo. E essa nação era a Babilônia, os caldeus. Quando Abacuque compreende e pergunta a Deus como é que o Senhor vai usar uma nação, um povo, mais idólatra ainda do que o teu povo, para trazer juízo. E Deus vai dizer, em outras palavras, que no tempo certo, não havendo arrependimento para aquela nação, Deus traria juízo também, porque Deus tem um controle de todas as coisas. Deus tem um controle de todas as coisas. Deus dá tempo para que nos arrependamos, porque Deus nos ama. Então, avivamento é necessário no meio do povo de Deus. Mas o avivamento só acontece quando há desejo, quando há busca, quando há a necessidade dentro de nós de sermos revestidos do poder de Deus. Nós somos povo de Deus, nós somos representantes, sacerdotes, discípulos, igreja do Senhor, representantes de Cristo aqui na terra. Então, como tal, temos que agir como tal. Então, é necessário nascer de novo. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel, uma corda de medir, nas mãos, com a qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou aproximadamente ali 450, 500 metros, e o fez passar pelas águas que chegavam em seus tornozelos. Ezequiel anda, aquela água dá no seu tornozelo. Aquele homem, aquele anjo, manda Ezequiel caminhar mais 1000 côvados e as águas dão nos seus tornozelos. Ezequiel anda mais um pouco, as águas dão no joelho, dão nos lombos. A cada 1000 côvados, aproximadamente 450, 500 metros, a água primeiro dá no tornozelo, depois dá no joelho, depois dá nos lombos, e por fim Ezequiel não pode ir andando, ele precisa nadar para chegar na margem. Ele já não sentia mais o solo em seus pés, ele tinha que ser conduzido. Assim somos nós, como passamos a ser guiados,
Quando a nossa mente, os nossos pensamentos é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, já era um rio que causava muita produção de agricultura, piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. É assim que o Espírito Santo faz, traz vida. Onde aquela água do Espírito, que ali simboliza o Espírito de Deus, passa, traz vida, traz transformação, traz restauração, traz avivamento. É necessário nascer de novo. Aleluia. O nosso segundo tópico, os grandes avivamentos no mundo. Avivamento na Europa. Houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica à do povo de Israel, no contexto da profecia de Ezequiel 37:47. Mas pela misericórdia de Deus, não tardou Deus usar pessoas cheias do seu Espírito para proclamarem, clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. E Deus trouxe avivamento. Na Alemanha, ali por volta de 1722, também grandes avivamentos. Na Inglaterra, ali por volta de 1740, com os irmãos John e Charles Wesley, George Whitefield, atuaram com grande fervor missionário, buscando o poder de Deus, a unção do Espírito Santo para pregar contra aquele formalismo das igrejas que atuava simplesmente formalmente, sem uma grande transformação. E Deus trouxe o avivamento. No país de Gales, com aquele jovem adolescente, Evan, um adolescente de apenas 13 anos, ele se reuniu com seus colegas e falou de uma visão que recebeu de Deus, dizendo que Deus enviaria um grande avivamento. Aqueles jovens deixaram suas práticas de pecado e buscaram a presença de Deus, e Deus trouxe um grande avivamento a partir daqueles jovens. Nos Estados Unidos, temos ali a raiz do avivamento pentecostal ali nos Estados Unidos, no ano de 1900, com Charles Fox. Ele, com o propósito de preparar obreiros para evangelizar, fundou o Instituto Bíblico, o Colégio Bethel, ali no Kansas, nos Estados Unidos. Os alunos estudaram com afinco ali Atos capítulo 2, e a partir desse estudo foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou, está ali em Atos, alcançou aqueles jovens estudantes que tinham anseio em ser revestidos do poder de Deus para evangelizar, para pregar, E nós temos também um grande reconhecido de nós, ali o avivamento ali na Rua Azusa, através, ali a partir de 1901, ali no Texas, com um pastor, Joseph Simon, pastor, que filhos de escravos, mas que teve o chamado e não olhou para trás, Esse movimento, a partir ali de 1901, é considerado como o início do movimento pentecostal moderno, Em 1906, Simon se transferiu para a Califórnia e ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não suportava aquelas pessoas. Ele procurou um novo prédio e descobriu um salão ali próximo, chamado ali na Rua Azusa, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica Fé Apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, e que impactou o mundo inteiro. É interessante você aluno, você professor, procurar livros que falam do avivamento no Brasil, do avivamento no mundo, grandes avivamentos. É necessário, é importante a gente aprender, conhecer a história. Nós somos um povo avivado, nós somos um povo pentecostal. Nós somos um povo que falam em línguas, que tem um revestimento de poder, que acredita, crê
na manifestação do Espírito Santo, no falar em línguas. Então é importante a gente conhecer a história dos nossos pais da fé, né? Grandes homens e mulheres de Deus que não olharam para os obstáculos, para as dificuldades, mas deixaram serem usados pelo Espírito Santo de Deus, e a partir disto, grandes transformações, grandes avivamentos, grandes quantidades de almas foram alcançadas através do ministério que Deus confiou a estes homens e mulheres que fizeram a diferença em sua geração. E o Espírito Santo tem nos chamado nessa nossa geração para também fazer a diferença. Então, o avivamento não é uma transformação superficial, né? Mas uma profunda mudança de atitude, de pensamento e de propósito. Transformação, como Jesus novamente falando com Nicodemos, é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Não adianta ter todo este conhecimento. Já viste que Nicodemos era um mestre da lei, era um mestre em Israel, e Jesus reconheceu isso. Quando Jesus disse, tu é mestre em Israel e não sabe? Então Jesus reconheceu que Nicodemos era mestre, mas não adiantava nada ter todo aquele conhecimento se o Espírito Santo não estivesse envolvido no processo, né? A conversão ao Espírito Santo que nos convence de que necessitamos ser alcançados por Cristo. O Espírito Santo que nos leva a Deus, né? A reconhecer o sacrifício de Cristo, né? Então é necessário nascer de novo, né? E para finalizar aqui nosso terceiro tópico, avivamentos mudam a história, né? É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia, na cultura. Há uma transformação, né? Bem-aventurada nação, cujo Deus é o Senhor, né? Barreiras são derrubadas e o poder de Deus transforma as vidas quando há um verdadeiro avivamento. Nós vemos lá no livro de Jonas, quando aquela cidade de Nínive estava condenada à destruição, e Jonas pregou, relutou ali, mas foi e pregou, e aquele povo se arrependeu, e Deus trouxe a salvação para aquela nação. Quando há arrependimento, quando há busca, e ora que não era nem um povo judeu, mas o profeta foi lá e pregou, e aquele povo se humilhou, do rei aos animais, e Deus trouxe um grande livramento. Então, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécie, né? Porque não tem branco nem preto, não tem alto, não tem baixo, não tem gordo, não tem magro, não tem rico, não tem pobre. Diante de Deus somos todos iguais. Ninguém vai entrar no céu porque tem mais dinheiro do que o outro, porque é branco e o outro é preto. Não. Jesus morreu por todos. Observemos lá a parábola, registrada lá em Lucas, a parábola do rico e de Lázaro. Vamos refletir. Vamos buscar estudar a palavra de Deus, que precisamos de avivamento em nossas vidas, né? Geração depois do avivamento. Também é consenso em várias partes do mundo. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou, os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Deus, o Deus de John Wesley, de Charles Finney, de William Simon, é o mesmo. Deus não mudou, né? Então precisamos sentir a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscarem um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo.
como está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Promessa de um avivamento sobre toda a carne, de um derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne que iniciou ali no dia de Pentecostes. E perdura, continua em nossos dias. Mas para que haja esse avivamento, essa transformação, esse revestimento, esse impacto que muda, que transforma o mundo, para sermos uma igreja que muda, que impacta, que transforma, que abala o mundo, no poder de Deus é necessário buscarmos um avivamento. Para que o avivamento venha é necessário arrependimento. Como está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face. Deus diz, eu do céu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Faz os passos, orar, se arrepender, deixar e buscar a face do Senhor. Deus traz o avivamento. Não existe avivamento sem a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não existe avivamento. Sem a palavra de Deus não passa de superficialidade e movimentos vazios. Como Jesus novamente falou a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe.